Estamos de volta com o primeiro programa da série Fazendo Escola. E a nossa discussão é sobre o percurso histórico da gestão democrática na educação brasileira. Professor Erasto, o senhor poderia falar mais a respeito da questão histórica? A professora Abádia suscitou uma questão que acho que é muito importante de ser lembrada, que é o período anterior ao Manifesto dos Pioneiros, na década de 30. Né? Quer dizer, é claro que todo esse contexto histórico em que se forma a educação brasileira nos ajuda a compreender por que estamos onde estamos. E quando a Abádia lembra a questão dos jesuítas, eu acho que é fundamental que se lembre também de que os jesuítas receberam do Estado português, para a sua colônia, uma delegação de tomar conta da educação brasileira, que eu acho que se configura num primeiro momento importante para o país, para o Brasil, de um lavar das mãos do Estado. Quer dizer, o Estado abre mão de supervisionar, de administrar um sistema de ensino, entrega a uma congregação privada, né, de toda forma, religiosa, a responsabilidade de conduzir a educação brasileira, e isso se dá na forma de um monopólio durante 210 anos. Quer dizer, é claro que isso deixou uma marca importante quando a Abádia lembra o jeito de administrar, o jeito de fazer a educação e a escola. Imagine 210 anos de monopólio na mão de uma congregação religiosa da maior importância e da maior força como os jesuítas. E aí é claro que todo o processo que vem depois disso é uma tentativa de se fazer a educação de um outro jeito, de uma outra maneira, até que chegamos onde chegamos. E que jeito é este? Aí eu observaria assim o seguinte, né? De fato, os jesuítas, eles tinham uma pedagogia tradicional, escolástica, né? Mas tinham organização. E eles foram expulsos em 1759, e é uma observação de um historiador inglês da época que é importante observar. Foi do Sothey. Ele escreveu uma história do Brasil, ele estava em Portugal. É um tema polêmico, mas eu acho que essa reunião é até para polemizar um pouco, né? Ele disse o seguinte, que o Brasil perdeu um grande patrimônio, porque Pombal mandou embora todos os jesuítas. Foram mais de 600 professores jesuítas. Mas, de qualquer forma, há o aspecto positivo que representa, como o Erasto se referiu, a entrada do Estado na educação. Só que esse Estado na educação não fez nada. E esse período que também pós-Pombal, né, não deu certo. Pombal só deu certo no Brasil reformando a Universidade de Coimbra, assim, naqueles brasileiros que iam estudar em Coimbra, que depois teve algum efeito positivo na Inconfidência. Mas nem Portugal e nem suas colônias foi um completo abandono, né? E é por isso que Portugal também vai ser o Estado, o país, no conjunto das nações europeias, que mais tardiamente também entra no concerto europeu de progresso. Então está aí também uma origem do nosso atraso. O Estado também não fez nada, o Estado português. Professora? Ainda falando da questão dos jesuítas, tem um historiador inglês que se chama Eric Hobsbawm. Ele diz o seguinte, que cabe aos historiadores lembrar aos demais, aos outros, aquilo que eles esquecem. Então, a minha preocupação em voltar um pouco e compreender um pouco o período da educação jesuítica e depois o período da educação durante o período imperial é justamente para trazer à memória daqueles que estão nos assistindo de que é um período onde são colocados os alicerces da nossa educação, né? Nesse momento, os jesuítas eles criam 2 tipos de escola aqui, e uma escola destinada a um grupo de pessoas privilegiadas, aqueles que serão os condutores, aqueles que serão os que vão pensar uma administração para esse país, um modelo de educação, e aqueles que vão, de certa forma, executar determinadas tarefas, e aqueles que vão depois, posteriormente, servir de mão de obra. Ora, uma escola pensada com essa estrutura, mais na frente nós vamos sentir os reflexos desse modelo, né?
Por outro lado, durante o período do Império, né, nós tínhamos aqui a presença do monarca, e esse período também é muito significativo, porque aí você já tem, sim, a presença do Estado, de certa forma, se omitindo das questões educacionais, seja porque não havia um reconhecimento da escola como uma necessidade para se formar uma nação, seja porque o Estado tinha outras prioridades. Né? Então, e a prova mais cabal dessa ausência do Estado de ter na educação uma ferramenta para construir uma nação é um marco 1834, né? Quando o governo descentraliza, né? Uma primeira medida de descentralização, ele atribui às províncias toda a responsabilidade para legislar, criar e prover a educação das classes de primeiras letras. Isso vai trazer uma série de desdobramentos, uma vez que nós todos conhecemos que a história da educação desse país e o estado precário em que vivia as províncias, a falta de comunicação, a falta de recurso, a falta de uma organicidade, isso vai gerar inúmeros problemas, dentre eles a questão da exclusão de grande massa da população. Só complementando o que a Abad, ela toca num assunto importante que é o ato adicional de 1834. Um pouco antes, em 1827, houve uma lei, 15 de outubro de 1827, uma lei do Congresso Nacional da época, que determinava a abertura de escolas de primeiras letras em todas as localidades. Se essa lei tivesse sido implantada, teria sido, para usar a expressão de um educador um pouco esquecido no Brasil, que é Lauro de Oliveira Lima, né? Teria sido a lei áurea da nossa educação. E aí tem, então, usando a expressão da Abádia, né? Esse marcador importante, 1827 e 1834. 1834 se delega às províncias. E, durante todo o Império, né, nada se fez em relação à escola popular. Também a República não resolveu esse impasse. E aí é que vem o manifesto de 1932. Fala, olha, é importante a educação, o mundo está mudando, o Brasil estava se modernizando, já os primeiros ensaios de industrialização. Então, quando surge o Manifesto dos Pioneiros, é lançada então uma política educacional. Lamentavelmente, essa política não foi seguida pelo Vargas. E quem assina o manifesto nessa época, pessoas das mais expressivas, Júlio de Mesquita, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Roquete Pinto, a poetisa Cecília Meirelles, Raul Briquet e tantos outros brasileiros ilustres assinam esse manifesto. Um documento assim precioso, um documento, um divisor de águas na educação brasileira. Ele chega aos nossos dias, esse sonho dos pioneiros, então ele está presente. E o que está presente no manifesto? Ele queria uma escola democrática, queria um Estado democrático e queria um Estado investindo na educação brasileira. Queria uma política de Estado, então queria um Ministério da Educação assumindo de fato a coordenação da educação brasileira. Queria acertar o passo com o futuro. Lamentavelmente, os pioneiros não foram ouvidos, alguns, como Anísio Teixeira, foram inclusive perseguidos, como a universidade que ele tentou inclusive implantar no Rio de Janeiro, ele foi posto de lado, né? E só depois, com a redemocratização do país em 1946, as coisas foram retomadas. O Brasil começa a se descobrir e estava se descobrindo. Quando chega na década de 60, surgiu uma lei, meia vitória, mas foi uma vitória, segundo o Anísio Teixeira. O Brasil sonhou e sonhou bonito, foi um período bonito a década de 60 no Brasil. O Brasil se projetava em todos os sentidos. Aí veio a Revolução de 64 e interrompe de novo esse processo.